Hoje iremos abordar sobre o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida, com base na teoria de Jean Piaget. A teoria de Jean Piaget, no texto introdutório, é tarefa especialmente difícil. A complexidade desta abordagem teórica, diretamente relacionada à riqueza da produção piagetiana, é a natureza do temário abordado pelas pesquisas e reflexões desse autor. Apontam a necessidade de explicar ao leitor alguns aspectos mais gerais de suas ideias, remetendo-o posteriormente aos textos originais. Ao lado de Freud, o trabalho de Piaget representa hoje o que de mais importante se produziu no século XX no campo da psicologia do desenvolvimento infantil, embora a rigor, Piaget não possa ser qualificado como psicólogo do desenvolvimento. Vamos apresentar, em especial, a descrição e caracterização dos estágios no desenvolvimento intelectual, uma vez que a sua identificação no comportamento da criança pode orientar o educador no planejamento e oferecimento de estímulos ambientais a esse desenvolvimento. Um primeiro aspecto geral que merece ser explicitado refere-se à concepção do conhecimento proposta por Piaget. Um dos pontos fundamentais dessa concepção diz respeito ao sentido atribuído por Piaget à palavra conhecer, que significa organizar, estruturar e explicar o mundo em que vivemos, incluindo o meio físico, as ideias, os valores, as relações humanas, a cultura de um modo mais amplo, a partir do vivido ou experienciado. Se para Piaget o conhecimento se produz a partir da ação do sujeito sobre o meio em que vive, só se constitui com a estruturação da experiência que ele permite atribuir significação, que é o resultado da possibilidade de assimilação. Conhecer significa, então, inserir o objeto no sistema de relações a partir de ações executadas sobre esse objeto. A pergunta fundamental que Piaget formulou pela primeira vez aos 15 anos de idade orientou suas pesquisas ao longo de toda a sua vida. Como o ser vivo consegue adaptar-se ao meio ambiente? A partir dessa pergunta, liga rapidamente o problema da adaptação biológica ao problema do conhecimento, chegando a duas de suas ideias centrais. A primeira é que a adaptação biológica de todo o organismo vivo, assim como toda conquista intelectual, se faz através da assimilação de um dado exterior no sentido de transformação. O conhecimento não é uma cópia, mas uma integração em uma estrutura mental pré-existente que, ao mesmo tempo, vai ser mais ou menos modificada por esta integração. A segunda ideia central é que os fatores normativos do pensamento correspondem às relações e às necessidades de equilíbrio que se observam no plano biológico. Para Piaget, o conhecimento é fruto das trocas entre o organismo e o meio. Essas trocas são responsáveis pela construção da própria capacidade de conhecer. Produzem estruturas mentais que, sendo orgânicas, não estão, entretanto, programadas no genoma, mas que aparecem como resultado das solicitações do meio ao organismo. A alteração ao organismo-meio ocorre através do que Piaget chama processo de adaptação, com seus dois aspectos complementares, a assimilação e a acomodação. O conceito de adaptação surge inicialmente na obra de Piaget com o sentido que lhe é dado na biologia clássica, lembrando um fluxo irreversível, vai se explicitando em momentos posteriores de sua obra, quando adquire o sentido de equilíbrio progressivo, equilíbrio majorante. Finalmente, adquire o sentido de um processo dialético através do qual o indivíduo desenvolve as funções mentais, ao qual denomina abstração reflexiva. Essa adaptação do ser humano ao meio ambiente se realiza através da ação, elemento central da teoria piagetiana, indicando o centro do processo que transforma a relação com o objeto em conhecimento. Ao tentar se adaptar ao meio ambiente, o indivíduo utiliza dois processos fundamentais que compõem o sistema cognitivo a nível de seu funcionamento: a assimilação ou a incorporação de um elemento exterior, o objeto, um acontecimento, no esquema sensório-motor ou conceitual do sujeito, e a acomodação, quer dizer, a necessidade em que a assimilação se encontra de considerar as particularidades próprias dos elementos a assimilar. No sistema cognitivo do sujeito, esses processos estão normalmente em equilíbrio. A perturbação desse equilíbrio gera um conflito ou uma lacuna diante do objeto ou evento, o que dispara mecanismos de equilibração. A partir de tais perturbações, produzem-se construções compensatórias que buscam novo equilíbrio, melhor do que o anterior. Nas sucessivas desequilibrações e reequilibrações,
O conhecimento exógeno é complementado pelas construções endógenas que são incorporadas ao sistema cognitivo do sujeito. Nesse processo que Piaget denomina processo de equilibração, se constroem as estruturas cognitivas que o sujeito emprega na compreensão dos objetos, fatos e acontecimentos, levando ao progresso na construção do conhecimento. E agora vamos conhecer os outros estágios do desenvolvimento com os nossos coleguinhas. A capacidade de organizar e estruturar a experiência vivida vem da própria atividade, das estruturas mentais, que funcionam seriando, ordenando e classificando, estabelecendo relações. Há um hemissófinos entre a forma pela qual a criança organiza a sua experiência e a lógica das relações. Os estágios representam as etapas pelas quais se dá a construção do mundo da criança. Para que se possa falar em estágios, nós temos propostas de Piaget. É necessário, em primeiro lugar, que a ordem das aquisições seja constante. Trata-se de uma ordem sucessiva e não apenas cronológica, que depende das experiências do sujeito e não de sua maturação ou meio social. Além desse critério, Piaget propõe outras exigências básicas para caracterizar estágios do desenvolvimento cognitivo. Todo estágio tem que ser integrador. Um estágio corresponde a uma estrutura de conjunto que se caracteriza por suas leis de totalidade. Um estágio compreende, ao mesmo tempo, um nível de preparação e um nível de acabamento. É preciso distinguir em uma sequência de estágios o processo de formação ou gênese, as formas de equilíbrio final. Com estes critérios, Piaget distinguiu 4 grandes períodos de desenvolvimento das estruturas cognitivas, intimamente relacionados ao desenvolvimento da afetividade e da organização da criança. O sensório-motora, aproximadamente os 2 anos, a simbólica ou pré-operatória, de 2 a 8 anos, o estágio da inteligência ou operatória concreta, 7 a 8, de 11 a 12 anos, e o estágio da inteligência formal, a partir de aproximadamente de 12 anos. Sendo que cada estágio resulta necessariamente do interior, prepara a integração do seguinte. O credo é, então, o caminho a ser percorrido na construção da inteligência humana. Olá, amiguinhos! O estágio da inteligência sensório-motora, de 0 a 2 anos. O período sensório-motor é de fundamental importância para o desenvolvimento cognitivo. Suas realizações formam a base de todos os processos cognitivos do indivíduo. Os esquemas sensórios motores são as primeiras formas do pensamento e expressão. São padrões de comportamentos que podem ser aplicados a diferentes objetos em diferentes contextos. A evolução cognitiva da criança nesse período pode ser descrita em 6 subestágios nos quais estabelecem-se as bases para a construção das principais categorias do conhecimento que possibilitam ao ser humano organizar sua experiência na construção do mundo: objeto, espaço, causalidade e tempo. E eu vou explicar para vocês sobre o subestágio 1, que é o exercício dos reflexos da criança de até 1 mês. Os primeiros esquemas do recém-nascido são os reflexos, ações espontâneas que surgem automaticamente em presença de certos estímulos, como por exemplo, a criança é estimulada a chorar quando ouve o choro de outras crianças da mesma idade, ou seja, de até 1 mês. A estimulação de qualquer ponto de zona bucal do bebê, por exemplo, desencadeia imediatamente um esquema reflexo de sucção, que é quando o bebê mama no peito da mãe. Uma estimulação da palma da mão provoca automaticamente a reação reflexa de preensão. Os esquemas reflexos caracterizam a atividade cognitiva da criança no seu primeiro mês de vida. Oi, coleguinhas! Vou falar sobre o subestágio 2.
é a idade de 1 a 4 meses. As primeiras adaptações adquiridas e a reação circular primária das crianças. A formação das primeiras estruturas adquiridas, os hábitos, exemplos, quando o bebê faz algo intencional, que o agrada, atraia, tarefa repetida, a ação. Esta é uma reação circular primária, porque, por um lado, o efeito inicial produz-se de maneira fortuita e porque, por outras as ações que a criança repete, de modo rotineiro e invariável, estão concentradas em seu próprio corpo. Começa a surgir as primeiras coordenações motoras, como processo, sucção, visão e audição, o contágio condutual, o assimilador antecedente, a assimilação, a criança só imita o adulto, quando a conduta a ser imitada existe previamente no seu receptório. Exemplo, imitar um som que o adulto faça, que por sua vez imitou uma vocalização que a criança já produzia. Esta idade é a idade onde as crianças vão começar a adquirir os sentidos e a sua coordenação motora. Elas vão começar a perceber mais a sua mãe e todos os sinais a seu redor. Vão poder rolar das camas e as suas mamães têm que tomar muito cuidado para que elas não venham a cair. Terceiro subestágio, vai de 4 a 8 meses. É durante esse período que as reações circulares do bebê passam a ser secundárias, ou seja, o foco da ação é externo ao bebê, quando a criança descobre o brinquedo e utiliza para brincar. Dando continuidade ao estágio de desenvolvimento cognitivo da criança, vamos conhecer o quarto subestágio, que vai aproximadamente de 8 a 12 meses, ao desenvolvimento na coordenação das reações circulares secundárias. É nesse período que a criança desenvolve melhor a noção de permanência do objeto, procurando ativamente objetos desaparecidos. Por exemplo, utilizando da apreensão para afastar algum objeto que esteja escondendo aquilo que o bebê quer. A criança é capaz, por exemplo, de esconder um objeto sobre um anteparo e depois retirá-lo novamente. Mas se o objeto escondido for deslocado para outra posição, ela ainda procurará na primeira posição, aportando a busca do objeto desaparecido, porém sem considerar a sucessão dos deslocamentos visíveis. A permanência do objeto ainda é subjetiva, isto é, ligada à própria ação da criança. Agora eu vou explicar para vocês sobre o subestágio 5, que é a reação circular terciária e a descoberta dos meios novos por experimentação ativa da criança de 11 a 18 meses. Nesta etapa, a atividade imitativa apresenta a imitação deliberada e a atividade lúdica. Apresenta a reação circular terciária, na qual a criança explora objetos desconhecidos por todos os meios que conhece. Por exemplo, pegar, levantar, soltar, sacudir e repetições destes esquemas. Este é o subestágio da elaboração do objeto e se caracteriza pela experimentação, as descobertas dos meios novos de experimentação ativa explica-se em condutas que indicam as formas mais elevadas do intelectual da criança, antes do aparecimento da inteligência sistemática. Exemplos: aprende a procurar objetos no local em que foi visto pela última vez, descobre a possibilidade de atrair para si um objeto afastado, puxando ao seu encontro com um barbante ou com um bastão. No estágio espaço, há relações espaciais entre os objetos, empilhar objetos, colocar e retirar do recipiente. Tempo, a criança nesse estágio tem uma capacidade maior de seriar os próprios acontecimentos e tem a capacidade crescente de reter os acontecimentos
na memória e no tempo maior. Agora vocês vão ficar com outro amiguinho que vai explicar sobre outro estágio para vocês. Vamos falar agora sobre o subestágio 6, a invenção dos meios novos por combinação mental e a representação, que vai de 1 ano e meio a 2 anos. Nesse subestágio, ocorre a transição entre a inteligência sensório-motora e a inteligência representativa, que começa em torno dos 2 anos, com o aparecimento da função simbólica. A novidade em relação ao subperíodo anterior é que as invenções já não se efetuam de modo prático, mas passam ao nível mental. Em resumo, nestes 2 primeiros anos de vida, a criança se desenvolve no sentido de uma descentração progressiva. No início, está no estado de confusão total, possuindo apenas seus reflexos hereditários. E a partir de sua tomada de contato com o mundo exterior, que ela vai desenvolver condutas de adaptação. Seus reflexos transformam-se em hábitos. Depois, pouco a pouco, os processos de acomodação e assimilação levam a estabelecer com o mundo relações de objetividade e, ao mesmo tempo, a construir a sua própria subjetividade. Os 3 primeiros subestágios são de elaboração. A criança assimila o real a si próprio. No terceiro, já se percebe uma transição, na qual ocorre a dissociação para, no 4º estágio, vermos a criança oscilar entre a descentralização objetiva, que termina com o 6º subestágio, pela representação. No estágio sensório-motor, o instrumento principal de apoio e de constituição de si mesmo e do mundo é a percepção, pela qual a criança estabelece relações diretamente com o mundo exterior. A partir desse estágio, essas relações com o mundo serão mediadas pela função simbólica no plano das representações. Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês sobre o estágio pré-operatório, que vai de 2 a de 6 a 7 anos. É nesse estágio que acontece a representação, a contemplação da própria imagem refletida no espelho. É o momento da representação da imagem pessoal. Nesse estágio é muito comum brincadeiras de faz de conta, desenhos, imitações. É nesse estágio que as crianças levam o mundo ao pé da letra. Queremos saber de tudo. Nesse estágio gostamos de jogos simbólicos, de jogos de imaginação, de imitação. É nesse momento também que conhecemos a moralidade, conhecemos o valor, as regras, as virtudes, o certo e o errado. Conhecemos também o egocentrismo, palavra difícil, né? Mas isso quer dizer que temos dificuldade de perceber o ponto de vista da outra pessoa. Agora vamos falar sobre o estágio operatório concreto. Ele acontece na idade entre 8 aos 11 anos. É onde acontece o início das operações lógicas, marcado pelo pensamento reversível. É nesse momento que acontece a consolidação de nossas noções, como a classificação, a seriação e a observação. Nesse estágio, o desenvolvimento acontece a partir do pensamento pré-lógico para soluções de problemas concretos. É nesse momento que a criança desenvolve noções de tempo, de espaço, de velocidade, ordem e casualidade. Nós conhecemos também a capacidade do raciocínio, que vai do concreto para o abstrato. Ou seja, para a gente fazer nossas operações matemáticas, nós precisamos usar tampinhas e todos esses objetos que nos representam alguma coisa. O estágio das operações, 11, 15 a 16 anos. Nesse estágio, a criança consegue realizar
operações. No entanto, precisa realidade concreta para realizar as mesmas, ou seja, tem que ter noção da realidade concreta para que seja possível realizá-la. Espaço, tempo, peso, classificação e operações numéricas. Para dar continuidade ao assunto, vou falar um pouco também sobre os fatores do desenvolvimento e o processo de equilibração. Bem, Piaget vem destacar aqui uma resposta ao problema do desenvolvimento do pensamento racional, destacando os fatores considerados por ele como responsável por tal desenvolvimento, identificando assim 4 fatores gerais das funções cognitivas. São eles: maturação, sendo esta considerada por ele o gênero, pois é a partir dela que se abrem possibilidades. A experiência, por ela se entende não o simples registro passivo dos dados da experiência, mas a atividade do sujeito sobre o objeto físico mental. Transmissão social refere-se ao processo através do qual somos influenciados pelo contexto social, pela observação dos outros e pela educação. Equilíbrio é a essência do processo adaptativo, que coordena e regula os outros 3 fatores e faz surgir os estados progressivos de equilíbrio. Para Piaget, a interação apresenta-se como o principal elemento estimulador do desenvolvimento intelectual. A concepção construtiva do conhecimento, postulada por Piaget, tem como ponto central o fato de que o ato de conhecimento consiste em apropriação progressiva do objeto pelo sujeito. O caráter construtivo do conhecimento se refere tanto ao sujeito que conhece, tanto ao objeto conhecido. Ambos aparecem como resultados de um processo permanente de construção. Segundo o autor, no artigo O Desenvolvimento da Criança nos Primeiros Anos de Vida, do autor Durley de Carvalho, este aspecto do desenvolvimento da criança é tratado por Piaget, especialmente em um texto de 32, o julgamento moral na criança, que serviu de ponto de partida para muitas pesquisas e trabalhos teóricos sobre o assunto. Nesse texto, Piaget mostra como a interação de que se estabelece entre as crianças vai se tornar possível o desenvolvimento de relações cooperativistas no plano social, correspondendo às relações de coordenação de perspectiva do pensamento operatório no plano de desenvolvimento intelectual. Isso significa que, além de possibilitar o desenvolvimento afetivo e social, as interações entre as crianças constituem um fator fundamental para o seu desenvolvimento cognitivo. Giovanni aparece lá da boneca. É o make-off pro final pra fazer do vídeo. É da UFM ou do UFM? Da UFM. Da UFM. Uau, uau! Francisca Lima dos Santos. Beatriz Cavalcante. Keliane Denise Berreiro. Somos alunos da UFMA, curso de pedagogia. Não, é? Não vai não! Ele não vai não! Ainda não. Cadê meu filho? Como é que não falar, Kélia? Programa Hora do Saber. Vamos ensaiar, vamos. 1, 2, 3, já. Programa Hora do Saber. Programa não.
Rodamos, pelo amor de Deus, não sou zoado. Vai na hora. É tipo como se fosse a plateia, entendeu? Olhando pro outro. Você tá falando sério? Subestágio 2. Desculpa, voltar a mentir. Desculpa, viu? Gente, o texto. Levanta mais a cabeça dela. Joga pra frente. Isso. Vai lá. Mexeu ou ela ficou parada demais? Mexeu, era só isso? Era só isso. Beleza. Olá, amiguinhos. Tu tá aparecendo. Tá, pode aparecer não, vai lá. Olá, amiguinhos. Fala mais alto. Oh, meu pai. Suas ai, ai. Errou, filho. Ai, ai, ai. Embolou minha língua. Vai, suas ré. Vai. Levam a estabelecer comum relações de objetividade. O que foi? Olha aqui. Oxi. Tá, volta um pouquinho. Ai, Jesus. Volta um pouco aí. Onde? Antes desse negócio cair mais um pouco.